Quantas vezes você já sentiu que a sua força incomodava? E não era por levantar a voz, nem por tentar controlar nada. Não era sobre se impor, dominar, gritar, bater de frente. Era só o fato de estar inteira, em paz consigo mesma, sem implorar por atenção, sem fazer cena, apenas vivendo, com dignidade, com presença, com autoestima. E mesmo assim, alguém se afastava. Te olhava como se você estivesse exagerando, como se ser tão centrada fosse uma ameaça. É que nem todo mundo está preparado para lidar com uma mulher que se ama de verdade. Carl Jung dizia que nada nos assombra mais do que aquilo que ainda não reconhecemos em nós. E talvez por isso algumas mulheres, sem fazer força nenhuma, acabam assustando certos homens. Não porque querem, não porque ameaçam, mas porque despertam algo. Elas trazem à tona um espelho, e nem todo mundo está pronto para se encarar de verdade. É como se a sua maturidade colocasse um holofote em todas as inseguranças que o outro não quer ver. Como se sua firmeza revelasse, sem palavras, o quanto ele ainda não sabe sustentar sua própria verdade. A mulher inteira, consciente de si, vira uma espécie de espelho, silencioso, mas revelador. E alguns não suportam o reflexo. Esse vídeo não é para quem quer agradar todo mundo. Não é para quem ainda tenta se encaixar. É para quem já percebeu que, ao se acolher, começa a despertar uma energia que não cabe mais em lugares pequenos, que não aceita ser moldada para caber no bolso de quem ainda vive de ego. Aqui, a gente vai conversar sobre os 7 sinais de uma mulher que assusta homens imaturos e atrai aqueles que têm coragem de crescer ao lado dela. Mas antes de seguir, já quero te pedir algo do coração. Se esse tema faz sentido para você, se em algum lugar dentro de si você sente que esse vídeo pode te dar força ou clareza, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala sobre a mulher que escolhe a si mesma, mesmo que isso custe a aprovação de muita gente. A gente fala de verdade, de cura, de coragem e de presença. O primeiro sinal é a presença silenciosa. Ela não precisa levantar a voz, não precisa provar nada, não compete, não justifica, não tenta convencer ninguém. Ela entra num ambiente e muda o campo, porque carrega uma vibração alinhada com quem ela é. Não há confusão, nem esforço, há coerência. E isso, para muitos homens imaturos, é como uma descarga elétrica. Eles não sabem lidar com a ausência de jogos. Sentem-se pequenos perto dela. Não porque ela os diminui, mas porque estão acostumados a se medir por gritos, não por silêncio. Homens que ainda não fizeram as pazes com a própria vulnerabilidade precisam de alguém que os conforte com o ego. E essa mulher não oferece isso. Ela oferece presença, verdade, um tipo de maturidade emocional que não se negocia. Um homem que ainda busca se validar através do controle ou da aparência vai se sentir desconfortável ao lado de uma mulher que não joga, que apenas é. Já os homens maduros sentem paz, sentem curiosidade, sentem vontade de permanecer, porque percebem que ali há uma mulher com raiz, não uma flor decorativa, mas uma árvore inteira. O segundo sinal é o limite claro. Ela sabe dizer não. Não com raiva, não com desprezo, mas com clareza. Ela sabe exatamente onde termina e onde o outro começa. E isso desarma completamente quem ainda tenta manipular para se sentir forte. O limite dela não é uma muralha, é uma fronteira com placa. Aqui há respeito. E isso, para quem vive de ego ferido, é insuportável. Homens imaturos precisam da ilusão do controle. Precisam de respostas rápidas, de acesso fácil, de alguém que ceda por medo de perder. Uma mulher que não cede à pressão, que não tem medo de ir embora, que se banca mesmo com o coração partido. Essa mulher é um terremoto na vida de quem ainda vive de dependência emocional. Ela não grita, mas é ouvida. Não ataca, mas impõe. E o mais importante, ela não negocia o que já curou. Isso faz com que ela se torne inacessível para quem ainda quer brincar com sentimentos alheios. Terceiro sinal, ela não se perde tentando ser aceita. Ela já entendeu que se moldar para agradar é se abandonar. Não se trata de ser rude,
mas de ser honesta. Ela não finge interesse, não ri para agradar, não tolera o desrespeito em troca de companhia. Ela sabe que cada vez que silencia sua verdade para manter alguém por perto, está abrindo mão de si mesma. E ela não faz mais isso. Isso assusta quem só conhece amor através da necessidade. Para o homem que ainda busca mãe nas mulheres, a independência dela parece frieza. Ele se sente rejeitado, diminuído. Mas para o homem que quer parceria e não salvação, essa mulher é um sopro de verdade. Ela se torna um convite à evolução. Não é ela quem exige mudança. É a própria presença dela que exige crescimento. O quarto sinal é o brilho que vem de dentro. Ela não depende da validação externa. Não precisa de aplausos para se sentir segura. Cuida de si, do corpo, da alma. Não para impressionar, mas porque se ama. Ela não está tentando competir com ninguém. Ela só quer se honrar. E isso desestabiliza os que aprenderam a conquistar pela aparência, não pela presença. O homem imaturo tenta apagar esse brilho com críticas, ciúmes ou indiferença. Ele tenta fazer com que ela duvide de si, porque se sente apagado perto dela. Mas ela já não se apaga mais. Já passou por isso. Já se moldou, já se machucou tentando ser luz onde só havia sombra. Hoje, ela escolhe lugares que a veem, não que a apaguem. Já o homem forte admira. Ele não teme o brilho dela. Ele se inspira. Ele quer somar, não competir. E por isso, o quinto sinal é tão poderoso. Ela não se intimida com o silêncio alheio. Ela não corre atrás de quem se afasta para ser notado. Não entra em jogos emocionais. Não suplica por migalhas. Ela sente, processa e segue. Isso desarma o ciclo de drama que muitos homens imaturos ainda precisam para se sentirem importantes. Ela não preenche a ausência com suposição. Ela observa, acolhe, respeita. Entende que nem todo afastamento é sobre ela. E mesmo quando é, ela sabe que não precisa insistir para ser amada. Para ela, a ausência também é resposta. E ela tem coragem de acolher o que o outro não pode dar, sem implorar para que ele mude. Essa mulher não se move por medo, se move por verdade. Esses sinais não são sobre perfeição, não são uma lista de exigências inalcançáveis. São sobre consciência, sobre maturidade emocional, sobre o trabalho interno que ela fez, sobre as dores que ela já atravessou, sobre o que precisou soltar para se tornar quem é. E essa consciência faz com que ela seja vista como uma ameaça por quem ainda se esconde da própria evolução. Mas também faz com que ela seja uma luz rara para quem já trilhou o caminho da honestidade consigo mesmo. Ela vira referência, inspiração, mas também provoca desconforto, porque ela mostra o que é possível ser quando a gente para de fugir de si. Tem um momento na vida de toda mulher consciente em que ela percebe: não é que ela seja demais, é que o outro ainda é de menos. Não no sentido de superioridade, mas no sentido de maturidade emocional. Porque quando ela começa a se reconhecer inteira, qualquer tipo de relação que exija que ela se quebre para caber se torna insustentável. Vamos continuar nossa conversa sobre os sinais que definem essa mulher que assusta homens imaturos e encanta os fortes. Mas mais do que sinais, esses comportamentos são frutos de um processo interno. Nenhuma mulher nasce sabendo tudo isso. Ela aprende na dor, na decepção, no silêncio depois de noites mal dormidas, tentando entender por que foi rejeitada, mesmo tendo dado o melhor de si. O sexto sinal dessa mulher é a autonomia emocional. Ela não transfere mais para o outro a responsabilidade de salvá-la. Ela sente sim, se entrega sim, mas não se perde mais. Ela já se viu caída e sozinha demais para ainda acreditar que precisa de alguém para se completar. Então, quando ela ama, ama inteira, mas de pé. E isso desmonta o padrão de homens que cresceram achando que o amor é controle, posse ou dependência. A autonomia dela assusta porque revela a fragilidade de quem ainda espera ser necessário para se sentir amado. Um homem imaturo não entende como uma mulher pode amar sem precisar.
Já o homem forte, ele respira aliviado, porque entende que ali há parceria, não peso, há encontro, não fuga. E essa autonomia emocional se manifesta em pequenos detalhes. Ela não se abala com um sumiço repentino. Não fica presa tentando decifrar silêncios manipulativos. Ela observa, sente, reflete e age com base no que é real. Se tem afeto, ela reconhece. Se tem indiferença, ela também reconhece. E vai embora sem gritar, porque aprendeu que a própria paz é mais valiosa do que qualquer resposta que não chegue. O sétimo sinal, e talvez o mais bonito, é que ela sabe a diferença entre estar sozinha e estar em paz. Ela não se contenta com qualquer presença só para não se sentir só, porque ela já ficou na companhia errada e entendeu. Solidão mesmo é estar com alguém e ainda assim sentir-se invisível. Então, ao invés de se amoldar para ser escolhida, ela constrói a própria vida com presença, com significado, com verdade. Isso confunde muitos homens que ainda acreditam que a mulher precisa de um relacionamento para se sentir completa. Eles olham para ela e não entendem como ela está bem, linda, centrada, mesmo solteira, mesmo sem alguém ao lado. Acham que é frieza, que é orgulho, mas não é. É cura, é lucidez, é presença. Ela sabe fazer um café para si mesma e apreciar o silêncio da própria casa, como quem degusta amor. Ela lê um livro e sorri para dentro, não esperando que alguém diga que ela é interessante. Ela escolhe com calma com quem quer dividir seu tempo, porque o próprio tempo se tornou sagrado. E isso é revolucionário. Esse tipo de mulher desarma. Desarma o padrão de conquista baseada em carência. Desarma o joguinho de quem se aproxima só para alimentar o próprio ego. Porque ela não reage ao vazio com desespero. Ela acolhe e segue. E isso é tão raro que muitos homens não sabem nem por onde começar a se aproximar. Mas os homens maduros, aqueles que também já enfrentaram as próprias sombras, reconhecem de longe. Eles não se assustam com a força dela, porque já enfrentaram a própria fraqueza. Eles não se afastam do silêncio dela, porque já aprenderam a escutar além do barulho. Eles não se sentem ameaçados pelo brilho dela, porque têm luz própria e não precisam apagar ninguém. Esses homens não chegam querendo ganhar dela. Chegam dispostos a somar, a crescer junto, a errar e aprender, com responsabilidade, a ser presença e não peso. E essa mulher sente, porque ela já se acostumou com a ausência disfarçada de presença, com o discurso bonito escondendo ações vazias. Então, quando encontra a verdade, ela reconhece no ato, e não só na palavra. Mas aqui vai um ponto importante. Ser essa mulher não é um lugar fixo. Não é um trono do qual ela nunca escorrega. Às vezes, ela também cede, também sente medo, também vacila, porque ser consciente não é ser perfeita. É apenas saber voltar para si cada vez mais rápido. É ter coragem de se escolher mesmo quando o coração quer muito se entregar. Ela aprendeu a ser casa para si. E por isso não se vende mais por promessas. Não se confunde mais com migalhas. Porque quando a alma se acostuma com verdade, o corpo rejeita o que fere. Mesmo que demore, mesmo que doa. Esse bloco não é para te colocar num pedestal. É para te lembrar que se você já se sentiu demais para alguém, talvez esse alguém ainda estivesse de menos para si mesmo. E que isso não é culpa sua. É apenas um desencontro de estágios. Não tem a ver com o quanto você vale. Tem a ver com o quanto ele consegue sustentar. Você não precisa deixar de ser luz para caber na sombra de ninguém. Porque quem estiver pronto vai reconhecer, não se intimidar. Vai se aproximar com cuidado, não com arrogância. Vai querer estar, não te prender. Vai te respeitar, não te diminuir. Talvez você já tenha sentido tudo isso. Talvez esteja só começando a entender. Mas de qualquer forma, o caminho é o mesmo. Se escolher. Todos os dias. Mesmo quando doer. Mesmo quando parecer que ninguém entende. Mesmo quando bater a tentação de voltar atrás, só para não se sentir rejeitada. Porque toda mulher que já se escolheu de verdade sabe. O preço da solidão temporária
é menor do que o custo de uma vida negando quem você é. Quando uma mulher começa a se reconhecer como inteira, algo muda de forma silenciosa, mas avassaladora. Ela não anuncia, agora eu mudei. Ela não posta legenda de superação, nem grita que está em outra fase. Ela simplesmente se torna, e o mundo ao redor começa a responder diferente. Quem só sabia lidar com a versão dela carente, ansiosa, moldada para agradar, se assusta. Porque agora, aquela mulher sorri sem pedir permissão. É nesse momento que ela percebe que alguns homens não se afastaram porque ela fez algo de errado. Eles se afastaram porque ela começou a fazer tudo certo, por ela. E isso mexe com quem só sabe se relacionar a partir da dependência. Nesse bloco, a gente vai mergulhar em alguns efeitos colaterais de ser essa mulher consciente. Porque por trás dos sinais de força, existe também um processo de luto, de libertação, de reconstrução. E entender isso é fundamental para não romantizar nem endurecer demais o coração no caminho. Um dos primeiros efeitos é a sensação de solidão no início da jornada. Simulation. Porque por incrível que pareça, quando uma mulher começa a se posicionar com clareza e autenticidade, muita gente se afasta. Não porque ela esteja errada, mas porque ela parou de se encaixar no que esperavam dela. Amigos começam a estranhar. Homens que antes viviam atrás dela somem, e ela começa a pensar: será que estou ficando exigente demais? Mas logo percebe que não se trata de exigência, e sim de padrão vibracional. Antes ela aceitava migalhas, agora quer um banquete, mas feito de presença, de verdade, de conexão real. E isso tem um preço: o vazio temporário, o silêncio entre o antigo que já não serve e o novo que ainda não chegou. Só que é nesse vazio que ela encontra a verdadeira companhia, a dela mesma. Começa a redescobrir o que gosta, o que tolera, o que não admite mais. Aprende a escutar o corpo, a alma, o cansaço. Para de forçar conexões que nascem tortas. Ela deixa de tentar entender por que alguém foi embora e começa a perguntar: por que eu ainda me mantinha ali? Esse é um ponto de virada, porque nesse momento ela troca o por que ele não ficou pelo por que eu ainda me diminuía para caber. Outro efeito colateral é o estranhamento com outras mulheres. Nem toda mulher vai entender logo de cara esse processo de consciência. Algumas ainda estão presas ao medo de parecerem duras, arrogantes ou difíceis demais. E quando veem uma mulher que já parou de pedir licença para existir, podem sentir incômodo. Não é inveja, é confronto com o que ainda não despertaram nelas. Por isso, às vezes, essa mulher consciente vai sentir que está só. Vai ver amizades mudarem, vai perceber olhares atravessados. Mas com o tempo, ela começa a atrair outras mulheres inteiras. Outras que não competem, que não comparam, que se apoiam. É uma irmandade silenciosa que nasce do respeito, do reconhecimento, da jornada parecida. E quando isso acontece, ela descobre uma força ainda mais rara, a de se sentir em casa entre outras mulheres, sem precisar se esconder, se explicar ou disputar amor. Outro ponto importante: essa mulher assusta porque ela não está mais disponível para relações rasas. Ela não joga charme para se sentir desejada. Ela não se abre por carência. Ela não flerta com o que sabe que não vai nutrir. Ela prefere o silêncio do que a confusão. Prefere a calma do que a adrenalina do apego. Isso desestrutura um padrão inteiro de relacionamentos que se baseiam na escassez, onde alguém corre e o outro foge, onde amor se confunde com ego, onde validação vira vício. Ela desprograma isso tudo. Ela olha nos olhos. Ela pergunta o que sente. Ela se retira quando nota desvio. Ela propõe clareza. E isso, para o homem imaturo, é assustador, porque ele nunca teve que se posicionar de verdade. Sempre contou com o jogo, com a dúvida, com um vai e vem emocional. Quando encontra uma mulher que não entra nesse ciclo, ele não sabe como agir. E aqui está mais um efeito. Ela começa a ver com clareza quem não está pronto. Ela já não se ilude mais com palavras bonitas. Ela escuta, mas observa.
porque ela mesma já disse muitas frases lindas enquanto se machucava por dentro. Então, hoje ela prefere coerência, ela prefere atitude, e isso faz com que muitas conexões sejam encerradas antes mesmo de começarem. Não por arrogância, mas por consciência, porque ela sabe o que custa se deixar levar por promessas não cumpridas, e não está mais disposta a pagar esse preço. Isso faz dela uma mulher mais seletiva, mais calma, mais centrada, mas também mais intensa. Porque quando ela escolhe ficar, é porque tem verdade, é porque sente presença, é porque há profundidade, e isso encanta homens fortes. Homens que também já se curaram da necessidade de provar algo. Esses homens não tentam conquistar, eles se aproximam com respeito, com escuta, com disposição. Eles não se assustam com o silêncio dela, porque já fizeram as pazes com os próprios barulhos internos. Eles não se afastam quando ela mostra intensidade, porque sabem que ali não há descontrole. A paixão, a verdade, a vida pulsando. E aqui entra uma chave final desse bloco. A mulher consciente não está em busca de um homem que a complete. Ela quer alguém que transborde junto, que ande ao lado, que vibre na mesma frequência, que tope crescer, errar, recomeçar. Não alguém perfeito, mas alguém presente, real, que tenha coragem de ser. E isso muda tudo, porque ela não tolera mais metades, não vive mais de quase, não espera por alguém que não escolhe o estar. Ela mesma se escolheu, e esse é o tipo de mulher que não precisa provar nada, porque a verdade dela já é inteira. Chega uma fase em que a mulher já não tem mais medo de ser mal interpretada. Ela prefere ser julgada por dizer a verdade do que ser amada por manter uma máscara. E é aqui que muita coisa dentro dela se redefine. Ela não quer mais agradar, quer viver em paz, não quer mais controlar, quer confiar, não precisa mais de promessas, quer presença. E tudo isso vem acompanhado de uma clareza que assusta, porque quando ela passa a enxergar com nitidez o que antes aceitava com dúvida, não tem mais volta. Essa fase é para quem já entendeu que crescer dói, mas que permanecer pequena dói mais ainda. E por isso escolheu expandir, mesmo que alguns se afastem, mesmo que a vida chame para o desconhecido, mesmo que o amor próprio a obrigue a abandonar zonas de conforto disfarçadas de lar. Vamos falar do sexto sinal dessa mulher. Ela prefere a verdade que dói à ilusão que conforta. Ela já se feriu demais tentando acreditar no que queria, e não no que era real. Já justificou ausência com empatia. Já interpretou frieza como trauma. Já traduziu desprezo como ele só não sabe amar. Mas agora, ela vê. E por mais que ver doa, ela escolhe ficar com a dor da lucidez, e não com a anestesia da fantasia. Homens imaturos odeiam isso, porque estão acostumados com mulheres que justificam, que bancam, que entendem até o que não deveria ser tolerado. Mas essa mulher não. Ela não nega o que sente, mas também não se abandona para manter a fantasia de que um dia ele muda. Ela muda, ela parte, ela escolhe o real, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. E é aí que acontece o sétimo sinal, talvez o mais poderoso de todos. Ela não busca mais amor como salvação. Ela oferece amor como expansão. Essa mulher já parou de procurar alguém que a resgate, porque ela já se resgatou. Sabe que o amor não é lugar de fuga, e sim de encontro. E por isso, quando ama, ela não sufoca. Ela não prende. Ela não exige. Ela compartilha. Ela ama com liberdade, com verdade, com maturidade. E isso, de novo, assusta homens que ainda querem amor para se sentir valiosos. Porque essa mulher não vai alimentar a carência de ninguém. Ela vai inspirar, vai provocar crescimento, vai acolher, mas não vai carregar ninguém nas costas. Ela estende a mão, mas não se rebaixa. Ela abre o coração, mas não se dilui. Ela se entrega, mas não se anula. E é aqui que ela se torna magnética para os homens que já fizeram sua própria jornada. Porque eles não querem ser servidos, querem somar. Eles não querem uma mulher perfeita,
Querem uma mulher real, com história, com cicatriz, com alma viva. E sabe o que é bonito? Quando esse tipo de homem encontra essa mulher, algo muda no campo. Não há jogos, não há teatrinho. Há presença, há olhos que se encaram sem medo, há mãos que se tocam com inteireza, há silêncio que não incomoda, acolhe. Mas até que esse encontro aconteça, essa mulher segue firme, com dor às vezes, com saudade em outras, mas com algo que ninguém mais pode tirar. Ela está em paz com a própria verdade. Ela não romantiza mais amores rasos, não se impressiona com palavras que não têm ação, não idealiza mais quem oferece pouco e exige demais, porque agora ela sabe, ela sente, ela não precisa que alguém a ame para se sentir digna. Ela se ama, e é aí que tudo começa a fluir diferente. Ela para de correr atrás de mensagens que não vêm. Para de se justificar quando alguém não entende seu silêncio. Para de se colocar onde precisa pedir para ser vista. Ela não briga mais para ser escolhida, porque finalmente entendeu. Quem se escolhe primeiro não aceita mais ser última opção de ninguém. E aqui entra um ponto que poucas falam. Essa força não é sobre dureza, é sobre ternura com direção. Ela não precisa ser grossa, não precisa ser difícil. Ela pode ser suave, amorosa, gentil, mas agora ela é tudo isso com limite, com centro, com discernimento. Ela ouve, mas não se anula. Ela acolhe, mas não se invade. Ela ama, mas não se desfigura. E isso sim é o que mais assusta. Ela não odeia homem nenhum, só não tolera mais o que a feriu. E é isso que a torna ainda mais livre, porque ela não se fecha, ela só se filtra. Ela não se blinda, mas se protege. Ela não se vinga, ela se afasta. Ela não quer um troféu, ela quer um vínculo. Não busca poder, busca paz. Não precisa mais vencer debates. Ela prefere conexões onde nem há guerra. E é aí que ela se torna sagrada, porque não é o amor dela que cura, é o campo dela, é a frequência dela, é a inteireza com que ela vive, escolhe, decide, acolhe e segue. E mesmo que algumas pessoas a chamem de fria, de arrogante, de insensível, no fundo é porque não estão acostumadas com uma mulher que não precisa mais pedir licença para ser quem é. Ela não espera, ela não implora, ela sente, ela sabe, e se precisar, ela vai embora. Existe algo muito potente numa mulher que não tem mais medo de perder, que não se curva mais para não incomodar, que já se decepcionou tanto tentando ser o que esperavam, que agora só aceita ser o que é. E isso, mais do que tudo, é o que separa quem ainda está dormindo de quem já despertou. Porque essa mulher não se tornou assim da noite para o dia. Ela já chorou por não ser escolhida, já se culpou por se amar, já se questionou 1000 vezes se era demais, se era intensa, se era exigente. Já foi chamada de fria por colocar limites. Já foi mal interpretada por escolher o próprio caminho. Já ouviu que precisava se encaixar mais para ser amada. Mas agora ela sabe, se tiver que se encaixar para caber, esse lugar nunca foi dela. Jung dizia que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma. Essa mulher aceitou a própria força, aceitou que tem sentimentos profundos, ideias próprias, intuições que não precisa mais sufocar. Aceitou que não precisa se apagar para alguém brilhar e que sua luz não ameaça ninguém, só incomoda quem ainda vive na sombra. Ela já entendeu que o homem certo não vai tentar diminuí-la para se sentir maior. Ele vai honrar quem ela é. Vai se sentir desafiado no melhor sentido, o de crescer também. Porque no fundo, ela não quer ser admirada de longe. Ela quer ser tocada de verdade. Não quer ser colocada num pedestal. Quer caminhar junto. Não quer aplauso. Quer presença. Não busca encantamento. Quer verdade. E essa verdade exige maturidade. Ela assusta os imaturos porque não aceita menos do que inteireza. Porque ela não é mais a mulher que implora, me ame. Ela é a mulher que pergunta, você consegue me encontrar no mesmo nível de profundidade com que eu vivo?
E é aí que muitos homens desistem. Não porque ela errou, mas porque não estavam prontos para lidar com alguém que já se encontrou. Não estavam dispostos a despir o próprio ego, a encarar os próprios medos, a sair do personagem. Só que os que ficam, esses são raros, e por isso ela não tem pressa. Essa mulher não se acelera para caber na ansiedade do outro. Não se encaixa em calendários alheios. Ela não responde mais por carência. Ela responde por conexão. Ela sente quando alguém vem inteiro. Sente quando há intenção por trás das palavras. Sente quando o toque tem presença. E isso ninguém ensina, porque ela aprendeu no corpo, no silêncio, na ausência de quem não soube ficar. Ela já se perdeu tentando amar. Agora ela ama sem se perder. E talvez esse seja o maior sinal de todos. Ela não precisa mais estar num relacionamento para se sentir completa. E exatamente por isso é que ela está pronta para viver um que seja verdadeiro. Ela não busca muleta emocional, não projeta conto de fadas, não fantasia salvação, porque já fez o trabalho de voltar para dentro, já viu sua sombra, já acolheu sua luz, já limpou as feridas que vinham de décadas ou de gerações. Ela se reconectou com a mulher que sempre foi, mas que o mundo tentou adormecer. A mulher que não se curva, mas dança com a vida, que não se humilha, mas se entrega com inteireza, que não implora, mas expressa com verdade, que não precisa, mas escolhe. E por isso ela não é uma ameaça. Ela é um convite para sair do jogo, do medo, do controle, do ego, um convite para entrar na alma, no encontro, na vulnerabilidade, um convite para ser, sem máscara, sem performance, sem defesas, porque com ela só entra quem tem coragem de se despir também. E ela não exige isso apontando o dedo. Ela só vive, só vibra, só está. E isso basta, porque o campo dela já faz a triagem, já expulsa o que é raso, já atrai o que é inteiro. Então, se você está ouvindo isso e sentindo algo aí dentro se acendendo, saiba, talvez o que mais te assusta é justamente o que mais te pertence. Talvez essa mulher que assusta tantos homens seja exatamente a mulher que você está pronta para ser. E não é que ela não tenha medo. Ela só não deixa mais o medo dirigir. Não é que ela não sinta dor. Ela só não se abandona mais por causa dela. Não é que ela tenha todas as respostas. Ela só aprendeu a se escutar primeiro. Ela é a mulher que já foi submissa e explodiu, que já foi forte demais e se perdeu, que já cedeu demais e adoeceu, que já tentou ser a perfeita e se desconectou de si. Mas agora, ela voltou para si e não vai mais embora. Então, se essa mulher é você ou está despertando em você, respira fundo. Você não está sozinha, você não está errada, você não precisa se moldar para ser amada. Você só precisa se lembrar de quem sempre foi e manter o coração aberto o suficiente para, um dia, ser amada não apesar disso, mas exatamente por isso. Porque quando um homem maduro encontrar essa mulher, ele não vai fugir, ele vai permanecer, vai se aprofundar, vai se desnudar e vai agradecer por ter encontrado não um ideal, mas uma alma viva, pulsante, presente e inteira. E se quiser continuar recebendo conteúdos que te ajudam a se enxergar com mais clareza, mais verdade e mais amor, se inscreve no canal e ativa o lembrete, porque essa jornada é sua, mas nós podemos caminhar juntos.